Por que o inventário demora tanto? É uma pergunta muito recorrente que eu recebo no meu escritório e eu vou te falar agora o que é o inventário e por que ele demora. Eu me chamo Geoff Saraiva Neto, sou advogado, eu atendo todo o Brasil. Meus contatos estão aqui embaixo e eu sempre estou criando conteúdo por aqui, por esse canal. Por isso, seja legal comigo, deixa o curtir no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. O inventário é um procedimento e um processo judicial que ocorre quando uma pessoa morre, ela falece, e o seu patrimônio é passado para os herdeiros. Nós temos dois tipos de inventários no Brasil. Tem o inventário extrajudicial, que é feito no cartório de registro de notas, que precisa ter todos os herdeiros maiores e capazes, tem que ser assistido por um advogado, tem que ter consenso entre essas pessoas e não pode haver testamento. Esse você consegue fazer no cartório, é relativamente mais rápido. E tem o judicial. O judicial é o inventário que você vai na entrada na justiça com o seu advogado ou defensoria pública e que vai ocorrer a sucessão do patrimônio. O procedimento do inventário é o seguinte modo. Ocorre a reunião da família, ocorre a juntada dos documentos, sendo certidão de óbito do falecido, a relação do patrimônio e pagamento das custas judiciais, e o processo é protocolado na justiça comum. Com o protocolo do inventário, o juiz vai se manifestar, falando se está tudo bem com aquele processo, e vai nomear o inventariante. Com a nomeação do inventariante, ele vai chamar o inventariante para indicar qual é o patrimônio que o falecido deixou, né? Ele deixou uma casa, um carro, deixou dinheiro, vai juntar isso. Depois disso, vai chamar a Fazenda Pública, estadual, federal, municipal, para que ela fale se tem algum débito daquele espólio ou daquela pessoa que faleceu. Você também vai juntar as certidões disso e vai pagar um imposto, que é o ITCMD. Esse imposto é pago, que é recolhido pelo Estado da situação dos imóveis, e você vai juntar no processo de inventário, né, o comprovante dos pagamentos dos tributos, dos impostos, e aí o juiz vai analisar se está tudo pago, se as certidões estão ok, e se o inventariante está legalmente habilitado. Depois disso, ele talvez possa intimar a Fazenda Pública ou não, e aí ele vai fazer a sentença, que é a finalização do inventário, podendo ser por meio de um formal de partilha ou de uma carta de adjudicação. Depois disso, o inventário é finalizado e você vai se dirigir até o cartório para poder fazer a transferência do patrimônio que foi deixado. Mas o grande ponto que eu gosto sempre de conversar é por que o inventário demora. A bem da verdade, criou-se assim um ditado popular. Eita, se é inventário, vai ser demorado. Eita, por que o inventário demora tanto? É um problema. Por isso que tem gente que não faz inventário. Sabia disso? Tem gente que não faz inventário, porque é o que eu sempre gosto de falar, morrer custa caro. Além das despesas, da questão do enterro, do funeral e etc., você tem que pagar muito dinheiro para poder morrer. Na verdade, não é nem para poder morrer, é para poder transferir o patrimônio que o falecido deixou, a falecida, né? Por exemplo, ITCMD. Dependendo do estado onde você esteja, você vai pagar entre 3% e 4%, 4,5% de todo o patrimônio. Imagine que a pessoa deixou um patrimônio de R$1 milhão. Ela vai pagar R$40 mil só a título de ITCMD. Além disso, o que ela vai pagar? Pode pagar questão de despachante, ela vai pagar taxas cartorárias na ocasião da transferência desse patrimônio, ela vai pagar honorários para o advogado que teve que trabalhar nesse processo. Então, se você for analisar o valor que fica na ocasião da sucessão, fica um valor bem interessante que é perdido por conta disso. Por isso que tem gente que não faz. E agora eu vou falar com vocês por que o inventário demora. Principal causa que eu acho, falta de dinheiro para pagar os tributos do patrimônio que foi deixado. Por exemplo, se a pessoa falece, ela deixou uma casa ou duas casas e tem que pagar o ITCMD disso. É caro, pessoal. Não é todo mundo que tem assim 30, 40, 50 mil reais para pagar de uma vez no ITCMD. Então esse é um ponto que faz com que o inventário demore. Inclusive, caso seja necessário, talvez seja possível pedir a venda desse imóvel para pagar despesas do próprio espólio que foi deixado pelo falecido. Então, o principal motivo, eu entendo que é a falta de dinheiro para pagar despesas do espólio, como ITCMD e demais verbas que incidem. Segundo ponto que faz com que o inventário demore é a falta de consenso na família. Tem gente que briga a vida toda, o filho briga, os pais brigam, enfim, ocorre uma certa discussão, ninguém sabe quem vai resolver o problema, ninguém quer pagar o advogado, e aí ocorre esse conflito, falta de consenso, ninguém se entende, fazendo com que o processo demore mais ainda. Terceiro ponto que eu entendo é a falta de diligência do profissional que você contrata. O advogado, entre outras funções, analisar a documentação, dar entrada no processo, despachar e conversar, eu entendo que uma das características que faz um advogado ser um advogado que possa lhe atender é que o advogado seja diligente. E diligente, eu falo, despachar com frequência na vara, ir conversar com o juiz, ir na secretaria, verificar o que ele pode fazer para que o processo tenha o seu andamento regular. É muito importante que o advogado fique, numa palavra até mais simples, empurrando o processo
para que ele possa ter a sua resolução. Então, perceba que existem alguns pontos que fazem com que o inventário demore, mas se você tiver condição financeira para pagar os tributos, tiver também um advogado diligente e tiver também consciência entre os herdeiros, é muito provável que esse inventário seja resolvido em tempo recorde. Então, se tiver gostado, já curte, comente e compartilhe. Eu sou o Geoff Saraiva, sou advogado, e antes que faça alguma pergunta específica ou que reclame, eu fiz esse vídeo com caráter informativo. Eu trouxe uma linguagem mais simples para que você possa entender o procedimento de inventário e por que ele demora. Mas, se tiver alguma pergunta mais complexa, meus contatos estão embaixo e eu estou à disposição. Obrigado.